a FUNPRESP. Ajudar significa, nós vamos financiar estudos, nós vamos levar eles para discutir as questões da FUNPRESP, onde tiver que fazer, nós vamos contratar assessorias que forem necessárias para ajudar os conselheiros, que são os representantes dos professores na FUNPRESP. E a terceira questão é que nós decidimos implantar cada vez mais a informação. Então, nós vamos multiplicar os nossos canais de informação para ajudar os professores a entenderem o que está acontecendo. Porque eu não acho correto que a URGS só tenha 20 pessoas que aderiram, sendo que poderia, eu falei 200, mas eu acho que não deve ser tanto, mas uns 100 e poucos professores que entraram nos últimos 2 anos, essas pessoas, na maior parte delas, talvez nem saibam tudo isso que a gente falou aqui. Então é nosso papel ajudá-los a informar, para elas entenderem. Eu não quero que ninguém entre na FUNPRESP à força. O PROIFES não é advogado da FUNPRESP, nem defende a FUNPRESP, ela não precisa disso. Agora, o PROIFES é sim defensor de que os professores tenham a melhor orientação e que saibam o que fazer na sua vida. E hoje, eu não tenho dúvida, assim como o professor Aire, que é a melhor opção que existe hoje no regime previdenciário, que, aliás, diga-se de passagem, é muito melhor do INSS. Os professores que trabalham na iniciativa privada, nossos colegas, que até ganham mais do que nós em alguns casos, eles têm uma aposentadoria pela CLT, pelo INSS, que é, o teto é o limite superior, não inferior, como é o nosso caso. O nosso caso é o mínimo que a pessoa recebe. O caso deles é o máximo. E esse teto, inclusive, ele é o máximo no primeiro mês, depois não há mais vinculação entre o salário da aposentadoria e o teto ou o salário mínimo. Então, o nosso regime previdenciário, mesmo da quarta geração, é sem dúvida muito melhor que o da iniciativa privada. O último recado. Tem algumas entidades sindicais que, na minha opinião, têm uma posição que é irresponsável. É simplesmente dizer para as pessoas, não entrem na FUNPRESP, porque um dia nós vamos fazer a aposentadoria voltar a ser integral. Eu posso até dizer para vocês que eu gostaria, mas eu não acredito, sinceramente, dentro da conjuntura política atual, que seja possível e nem que economicamente seja viável a gente poder voltar para a Previdência integral. Então, para mim, é irresponsável que alguns sindicatos entreguem panfletos aí, colocando não entre na FUNPRESP de jeito nenhum. Porque isso simplesmente, na minha opinião, é dizer para as pessoas, virem-se, nós do sindicato vamos cuidar só de quem tiver aposentadoria integral. Vocês jovens que entraram agora e que não vão aderir, porque eu estou dizendo que não tem para que aderir, vocês que se virem, isso para mim é uma prática antissindical. E, portanto, eu não compactuo com nada. Um último recado, eu falei ali, uma única lâmina, a nossa proposta de reestruturação de carreira para 2016 a 2018. Só que numa única lâmina não dá para enxergar tudo que está lá, inclusive os valores de reajuste e tal. Então eu sugiro fortemente que as pessoas entrem na página da URGS, na página do PROIFES. A gente tem feito muito debate sobre essas propostas de reestruturação de carreira. Vamos apresentar ela para o governo daqui a uns dias. Se não me engano, deve sair dia 18 de setembro essa reunião com o governo. E eu gostaria muito que os professores da URGS participassem ativamente desse debate, mas é a vida de vocês, 2016, 2017. É isso. Obrigado. Eu queria agradecer muito ao professor Eduardo Rocher e convidar também a todos os jovens professores que podemos criar uma oficina do IDEA mais permanente, os adultos, para discutir isso. Desde a presença do novo assessor de relações internacionais de IDEA, o professor Elton Trindade, que se voltou de todo reitoria do estágio do país. E também convidá-los, bom, a continuidade desse ciclo será no dia 17 de setembro, o tema Universidade, Sistema de Ciência e Tecnologia, com o professor José Soares Júnior, que é doutor pela COP, é professor de Departamento de Física da Universidade do Ceará, e vai discutir, portanto, esse tema. E só relembrar que na semana que vem, além do que eu falei, nós vamos ter 7 atividades nesse primeiro período. Nós teremos 2 grandes intelectuais do mundo. Né? No dia 1º, o professor Teotônio dos Santos, que deve estar com alguns 40 livros de outros tantos anos, que foi um dos grandes criadores da teoria da dependência nos anos 60, 70, no Chile, depois na América Latina. Hoje é catedrático da
Nações Unidas sobre Economia Global e Desenvolvimento Sustentável. Ele tem vários livros em mandarim, os livros estão sendo traduzidos. Ele foi presidente do ALA, amigo pessoal, e mostrar que ele vem por convite de uma das RIMPs, que é a nossa RIMP sobre história do capitalismo latino-americano, coordenada pela professora Cláudia Vassel. Ou seja, essa é uma nova dinâmica. A RIMP sobre juventude já teve 2 convidados, a RIMP sobre aprendizado de matemática também teve uma atividade aqui com 70 pessoas em julho, e nesse momento está funcionando a escola de verão, é sexta-feira, deve 30 graus, portanto, continuamos chamando de escola de verão, sobre metodologias informacionais quantitativas e qualitativas, agora junto à escola de capacitação da URGS, nós continuaremos, e o grande Boaventura de Souza Santos, professor catedrático da Universidade de Coimbra, que vem aqui desde os anos 70. Aula inaugural. Fez a aula inaugural aqui na gestão do professor Elra, e estará então no Salão de Atos, na comemoração dos 80 anos, no dia 5 às 10 da manhã, e estará aqui no ILEA para discutir, lá ele vai discutir epistemologias do Sul, e aqui ele vai discutir por uma nova ciência, conhecimento prudente por uma vida decente, que é o título dos seus livros. E, então, queríamos agora, então, no final, eu queria mencionar que nós ganhamos 2 chávenas gigantes da DURGS, e queríamos convidá-los a tomar chá, inglês, chinês e de camomila ali na sala 107, estão todos convidados. Muito obrigado.